Abra a palavra em Atos capítulo 20. E essa mensagem que eu quero hoje dedicar ao nosso querido pastor Alva, que foi um guerreiro, foi um soldado, um militante na obra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Capítulo 20, versículo 24 de Atos, diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o mistério que recebi do Senhor, ou o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Deus de maravilhas e Deus de milagres. Pai, aqui está a tua igreja, ó Senhor. Atenta, meu Deus, a cada palavra. Atenta, meu Deus, a voz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, Deus. Pai, em nome de Jesus, destapa os ouvidos que porventura estiverem fechados. Meu Deus, abre os olhos do coração para que todos possam, meu Deus, ser sensível à tua palavra e à tua voz, Espírito Santo. Sopra nesta manhã de domingo, Pai querido, em louvor, meu Pai, do teu nome, em honra, meu Pai, do teu nome, Pai querido, porque estamos aqui, meu Deus, para cultuar, para celebrar juntos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Deus toda a glória. Amém, queridos? Pode sentar, amados, em nome de Jesus, pode sentar. Amados, quando Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos, ele fala de diversas pessoas, apóstolos, que passaram por esse ministério. E aqui ele está falando exatamente do discurso de Paulo aos anciões em Éfeso. E é interessante que aqui no versículo 19 ele diz assim, acompanhe comigo na sua palavra, na sua Bíblia. O versículo 19 diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 22 diz: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava falando, queridos, que a vida que ele tinha não importava, que as caminhadas, as viagens que ele fazia, não importava o que ele tinha conquistado, o que ele tinha lá atrás, e a vida dele não era preciosa, mais nada para essa vida, a não ser fazer a obra do Senhor. Porque quando ele ia pregar, o Espírito Santo falava com ele, e muitas vezes Jesus aparecia para ele. E é interessante aqui que no versículo 19 ele diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Quantas pessoas tinham se levantado contra o apóstolo Paulo nessas viagens, nas pregações? Eles sabiam o que enfrentar, eles sabiam o que viria, que não era coisa boa. Mas o soldado de Cristo tem que estar preparado para a guerra. O soldado do Senhor tem que estar preparado para as batalhas. E nós, como igreja do Senhor, temos que estar preparados
dia após dia, para enfrentarmos, amados, as ciladas de Satanás, para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. E ele diz aqui no versículo 23: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Quando Paulo chegava naquela cidade, o Espírito Santo falava para ele: se prepara porque você vai enfrentar muitas tribulações nesse lugar, você vai enfrentar muitas perseguições nesse lugar. Amados, agora você imagina se hoje está difícil de você pregar o Evangelho, o nosso Evangelho que pregamos. Imagina Paulo, naquele tempo, mudando todo o conceito daquelas pessoas que tinham uma outra visão, um outro pensamento. E Paulo chegava naquela cidade e começava a anunciar Cristo. Aquelas pessoas não aceitavam a igreja, aquelas pessoas não queriam mudar. E Paulo insistindo com aquela pregação, com esta pregação, Paulo insistia, sabendo que ia apanhar, sabendo que ia ser preso, sabendo que estava pregando o Evangelho de Cristo. Mas Cristo dizia para ele: você vai passar por lutas, você vai passar por provações, você vai passar por açoites, mas continua combatendo o bom combate, sendo um verdadeiro soldado do exército do general Jesus Cristo. E é isso, igreja, que nós precisamos continuar fazendo. O nosso querido e amado pastor Álvaro não está mais aqui nesse púlpito, mas ele deixou um legado, deixou homens e mulheres preparados com a palavra que ele tem ensinado, não só aos domingos, mas nas quarta-feiras. Glória a Deus. Precisamos permanecer fiel ao Evangelho de Cristo. Quinta-feira à noite, eu creio que os clarinetes do céu, as trombetas do céu, por volta de 8h30 até 9h, o pastor Álvaro ouviu nitidamente o toque das trombetas. Os anjos do céu falaram: meu filho, escuta o toque dos clarins, a trombeta está tocando para ti. E ele não caiu daquela cadeira porque os anjos estavam ali para recolher. Os anjos estavam ali para levar o espírito dele. Ele ouviu, igreja, o que nós temos que ouvir também, o toque das trombetas. Mas para isso nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Não importa, irmãos, as lutas que nós enfrentamos ali fora, as tribulações que vamos enfrentar, como Paulo enfrentou, precisamos permanecer fiel ao Senhor. O pastor Álvaro, ele pregou até o último dia da sua vida. A irmã Érica estava a menos de 100 milímetros dele. Ela não ouviu ele dar um ai, ela não ouviu ele fazer nada que fosse anormal, porque eu creio que naquele momento o céu se abriu para ele, não abriu para a esquerda. Ele viu os anjos, ele viu Cristo de braços abertos para ele, ele viu os anjos com as trombetas. E eu creio, amados, essa é uma analogia, eu creio que algum anjo falou para ele: você pregou tanto de trombeta do arrebatamento, o teu arrebatamento chegou agora. Vem os braços do Pai. Escuta essa trombeta, que um dia a tua igreja, a igreja que você pastoreou, vai ouvir também. Amados, imagina, pensa, aquela legião de anjos tocando aqueles clarinetes para pastor Álvaro, o espírito dele entrar na nova Jerusalém celestial, queridos. Nós vamos entrar lá também, igreja. Vamos permanecer fiel ao Senhor. Aí Paulo diz: mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa. Amados, não tenha a sua vida por preciosa. Aí ele continua dizendo no versículo 24:
contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A nossa carreira tem que ser cumprida com alegria. O nosso chamado tem que ser cumprido com alegria. O nosso ministério, porque cada um de nós aqui temos um ministério, cada um de nós temos uma carreira para seguir, cada um de nós temos, amados queridos, um chamado de Cristo para cumprir nessa terra. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser mestres, mas todos vão ser ganhadores de almas. Mas todos têm uma palavra que o Espírito Santo coloca na boca, no coração, para ministrar lá fora para alguém, no teu trabalho, na tua casa, onde você for. Nós somos soldados do exército de Cristo, igreja. Aí ele continua dizendo: e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Nós recebemos um ministério para dar testemunho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá comigo até Atos capítulo 11, volte um pouquinho algumas coisas. Atos capítulo 11. Rapidamente, queridos. Eu queria ler com os amados irmãos aqui, no versículo 19 em diante, que diz assim, capítulo 11 de Atos, versículo 19. É nesse texto aqui, onde a primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns homens síprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Essa graça chegou aqui em Campinas. Nós precisamos, igreja, permanecer no Senhor com um propósito de coração. Qual o propósito, amados? É continuar unidos, continuar crendo, é continuar caminhando, não olhar para trás, não retroceder, porque a volta do Senhor está muito próxima. Nós temos anunciado sempre sobre o arrebatamento da igreja, mas talvez ele chegue para você hoje. Talvez não dá tempo de você chegar na sua casa. Assim como no meu tempo, o pastor Álvaro se ajoelhar no pé da cama e fazer uma oração para dormir. O arrebatamento chegou para ele. Ele pôde ouvir o toque das trombetas. Amados, precisamos permanecer no Senhor com um propósito de coração. Eu não quero me estender muito devido à Santa Ceia, que nós vamos ainda ter a ceia do Senhor. Mas eu quero encerrar com mais alguns versos. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses. Filipenses, capítulo 3, está um pouquinho para frente. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Paulo dizendo para aquela igreja de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 e o versículo 8. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que é que tem sido ganho para nós, amados? O que é que tem sido ganho para as nossas vidas? A irmã Edna falou. Ficou aquela chácara grande, sem sentido. E o que é que estamos almejando?
Paulo falou, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. O versículo 8 diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não me interessa nada, a não ser o reino de Deus. Não me importa nada, a não ser a presença do meu Salvador. Não me importa nada, a não ser continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quem estava no funerário ontem, percebeu que não tinha nem uma gaveta naquele caixão. O pastor Álvaro levou uma camisa, uma calça, talvez uma meia, um par de meia, mais nada. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Nós não vamos levar nada, igreja. Não vamos levar nada. Aquela piscina vai estar lá. Tudo vai estar lá. Mas o servo do Senhor não está mais lá. É aí onde nós vemos que nada que temos não vale nada, irmãos. Não vale nada. É aí que nós vemos e ouvimos e observamos que nada que você possa conquistar ou ter não vale nada diante de tudo isso. É por isso que Paulo diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Tudo se perde. Tudo se perde. Se você hoje deixar essa vida jovem, você com certeza você vai casar de novo. A pessoa que vai casar com você vai desfrutar de tudo aquilo que o cônjuge deixou, que às vezes não soube aproveitar na obra de Deus, ou para si mesmo. É por isso que Paulo diz, e na verdade tenho também perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas. Paulo está dizendo que perdeu perda de todas as coisas, e as considero como escória. Paulo está dizendo, isso para mim não vale de nada, é escória, para que possa ganhar a Cristo. Vamos ganhar Cristo, amados. Vamos viver Jesus. Vamos amar a palavra do Senhor. Todo o tempo vamos nos amar como igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos um povo santo eleito. E agora nós vamos encerrar 2 Timóteo capítulo 4, lá no finalzinho, os 2 livros para frente, as 2 cartas para frente. Aí nós encerramos aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E você observa que estas 3 frases que Paulo falou ainda em vida, ele citou no passado. Ele diz no versículo 7, combati o bom combate. Ele não falou estou combatendo, ele falou combati, porque aqui Paulo estava preso, e ele sabia, o Espírito Santo falou no coração dele, falou para ele, eu creio assim, que Cristo apareceu para ele e falou assim, ó, agora você vai, você fez tudo o que tinha que ser feito, você pregou por todo lugar que você passou, você foi aprovado como servo meu. Aquela palavra que eu apareci para você lá no caminho de Damasco, você recebeu ela, você aceitou ela, você continuou sendo para mim um vaso escolhido. É isso, igreja, que nós precisamos ser, vasos escolhidos nas mãos de Deus, para ser cheio, transbordante do Espírito Santo. Ele diz
Paulo falando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 verbos passados: combati, acabei e guardei. Mas ele estava vivo ali, escrevendo. Mas ele sabia que era o final. Precisamos, amados, ter essa certeza que o Espírito Santo fala no nosso coração. Tudo estava sendo preparado. O pastor Álvaro me mandou uma mensagem 10 para as 7 da manhã. Ele podia ter me mandado ontem. Mas me mandou no dia da sua partida. Tudo aconteceu preparando. Tudo, irmão. Deus é organizado. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Essa palavra aqui, eu olho assim e vejo que o pastor Álvaro, tudo isso aconteceu na vida dele, irmãos. Ele poderia ter, ali naquela live, ter dizido assim: igreja, eu combati o bom combate. Mas ele falou em outras palavras: eu terminei a carreira e estou guardando a minha fé até aqui. Sentado nesta cadeira do lado da mulher que eu amo, da mãe dos meus filhos, diante dos meus netos e dos genros, guarde a fé. Igreja, guarda esta fé. Desse homem que vocês ouviram tantos domingos. Aqui, esse púlpito, ninguém vai ser igual ao pastor Álvaro. Pode vir o irmão daí que vai substituir esse local, mas ninguém vai ser igual ao irmão Álvaro, o meu pastor, o meu amigo. Ninguém vai ser igual a ele. Mas continue com a mesma ousadia dele, o mesmo empenho dele e mesma dedicação na palavra. Estude a palavra para pregar nesse local, irmãos. Se dedique à palavra para você pregar neste local. Não faça a obra de Deus relaxadamente, porque o pastor Álvaro, ele trabalhava secularmente, ele tinha tempo para a esposa, para a família, e o mais importante, ele tinha tempo para a palavra. Sempre que eu venho aqui, esse aqui cai, você lembra? Sempre que eu venho aqui, cai. Talvez seja para dizer para vocês: continue lendo a palavra, estudando a palavra. Aí o versículo 8 ele diz assim, igreja: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo escrevendo para Timóteo. Eu acredito que Timóteo aos prantos. Não meu pai na fé. Não meu pai. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará. Aqui ele já está falando que vai dar, né? No futuro bem próximo. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, igreja? Amém. Todos que amarem a Cristo receberão essa coroa. Todos que amar a palavra do Senhor, o evangelho da graça, e continuar firme, receberá a coroa da graça. Glória a Deus. Todos quanto continuar marchando, olhando para a cruz, olhando para Cristo, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para os problemas, nem para as adversidades, mas olhando para Jesus, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Receberá o galardão que cada um tem, que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus.